Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e hoje eu vou falar sobre o fundo imobiliário LUG11, o primeiro fundo imobiliário do Brasil focado em desenvolvimento e aluguéis residenciais. Então, se você se interessou, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos lá! Então vamos lá, falando primeiro o que é o LUG11, o que é esse fundo imobiliário novo no Brasil. Esse fundo imobiliário é um fundo que tem como objetivo a aquisição e a exploração comercial de imóveis residenciais. E é o primeiro fundo imobiliário do Brasil focado 100% em aluguéis. Ou seja, esse fundo tem como objetivo comprar e construir apartamentos para alugar para pessoas físicas e não fazer o aluguel para pessoas jurídicas que vão exercer alguma atividade dentro desses imóveis. O fundo surgiu de uma parceria entre o Banco Inter e a construtora MRV. Todos os imóveis são apartamentos novos feitos pela construtora MRV e tem como público-alvo pessoas entre 20 e 35 anos que estão começando a crescer nas suas carreiras profissionais e buscam um apartamento com um custo intermediário e que também fique bem localizado dentro das cidades. O fundo traz um aluguel bem competitivo, eles inclusive colocam dentro do site de RI deles um mapa comparando o aluguel dos empreendimentos deles com outros aluguéis da região e dá para perceber que é um preço bem competitivo. O objetivo desse fundo não é trazer um apartamento super chique com várias coisas, mas sim algo confortável que seja bom de se viver dentro dele. Eles contam com garagem, car sharing, lavanderia compartilhada, Wi-Fi dentro do empreendimento todo e muito mais. Então é um apartamento bem aconchegante que traz certas comodidades que muitos outros inclusive não trazem. Além disso, o modelo de aluguel da LUG11 é bem diferenciado do mercado. Você não precisa ir numa imobiliária, gastar tempo, toda aquela papelada. Você pode fazer tudo isso através do aplicativo da startup. A LUG11 é uma startup da MRV que traz essa diferenciação no mercado de aluguéis, tudo muito rápido através de celulares, através de aplicativos. Vou colocar aqui agora algumas imagens do fundo imobiliário para vocês compararem. São empreendimentos que têm um padrão um pouco mais elevado do que o comum da MRV, então não são aqueles apartamentos bem cara de MRV, são um pouco melhores, mas ainda assim não são nada luxuosos. Agora entrando um pouco mais na parte financeira do fundo, ele possui 4 empreendimentos em 3 estados diferentes, que são Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Desses 4 empreendimentos, o último a ser lançado foi o Cenário, que fica na cidade de Campinas e conta com 120 apartamentos para locação. Ele foi lançado em setembro de 2020 e está com em torno de 60% de seus apartamentos alugados, ainda conta com uma vacância bem alta. Falando nisso, a vacância geral do fundo imobiliário está na casa dos 12%, que não é nada muito alto, principalmente pensando no momento que nós estamos. E aí, se você comparar com alguns outros fundos imobiliários, muitos deles estão com uma vacância até superior a desse fundo imobiliário. E a inadimplência está em 0,9%, é uma inadimplência muito baixa, ainda mais pensando em aluguéis, que é uma coisa que muitas pessoas dão calote ou não pagam, é um ponto positivo para esse fundo imobiliário. E o fundo imobiliário ele não é tão dependente de cada um dos seus empreendimentos. Todos eles têm mais ou menos o mesmo peso na geração de receita dentro do fundo imobiliário. E eu vou colocar aqui também algumas imagens da geração de receita por fundo imobiliário, por estado, e também a porcentagem de distratos desse fundo imobiliário. Distratos são as quebras de contratos de aluguéis. O fundo vem pagando mensalmente um dividend yield médio de 43 centavos, o que gera um dividend yield anualizado de 5,4%. Não é o maior dividend yield do mercado, porém é um dividend yield razoável, e ainda mais pensando que o quarto empreendimento acabou de ser lançado, faz 3 meses. Então tem um potencial de crescimento muito grande ainda nesse fundo imobiliário. O PVP do fundo nesse dia de gravação está em 0,94, ou seja, está com um desconto relativamente bom em relação ao seu preço patrimonial por cota, que é de R$ 108. E o fundo conta com 900 mil cotistas e com um patrimônio líquido de 98 milhões de reais. Ainda então é um fundo imobiliário pequeno que tem muito para crescer. E 50% dos seus contratos vencem no primeiro semestre de 2023 e os outros vão vencendo ao longo de 2021 e 2022. Mas a maioria fica no final de 2022 até o primeiro semestre de 2023. Entrando aqui na parte final desse vídeo, eu vou trazer alguns pontos positivos e negativos do fundo imobiliário. Uma coisa muito boa nele é que ele não tem concorrência no mercado brasileiro. Nos Estados Unidos já existem esse tipo de fundo imobiliário, que é focado em aluguéis residenciais para pessoas físicas. No Brasil, o LUG11 é o primeiro dentro desse nicho. Isso é uma coisa muito boa, ainda mais vendo a parceria que ele tem com a MRV, que é uma construtora super conhecida no Brasil, grande, que está até listada na Bolsa de Valores e que pode trazer muitas vantagens para o fundo imobiliário.
Uma das vantagens disso é como ele não tem concorrência, ele não precisa se preocupar na hora de adquirir um condomínio, de construir novas casas, de procurar um terreno ali bem localizado para construir um empreendimento residencial. Ele pode fazer tudo isso com uma segurança muito grande, com uma tranquilidade, por não ter ninguém no mercado concorrendo pelo mesmo tipo de empreendimento ou de terreno para esse tipo de construção. Isso é uma coisa muito boa. E comparando também com os Estados Unidos, ele tem um potencial de crescimento muito grande. Nos Estados Unidos existem fundos muito grandes de aluguéis residenciais para pessoas físicas. Então eu vejo aí um potencial de crescimento bem interessante para esse fundo no Brasil aí ao longo dos anos. Outro ponto positivo é o público focal desse fundo imobiliário são pessoas de 20 a 35 anos. E são pessoas que estão totalmente ligadas à tecnologia. E o fundo, como é uma startup derivada da MRV, traz uma forma de aluguel muito diferenciada do mercado, que é o aluguel dos apartamentos através do aplicativo da startup. Então você vai lá, baixa o aplicativo, procura os imóveis, olha as fotos, vê a localização. Eles colocam também aí dentro do seu material um mapa comparando o aluguel mensal desse fundo imobiliário com os outros imóveis da região e dá para perceber que é um aluguel muito competitivo. Então ter toda essa facilidade dentro de um celular é uma vantagem competitiva muito grande e acaba concorrendo até com as imobiliárias. Todo mundo aí que vai alugar uma casa sabe como é chato, como é demorado ir numa imobiliária, olhar os imóveis, pegar a chave, ter que deixar seus documentos lá e depois só você consegue fechar um aluguel, além de toda a burocracia que uma imobiliária traz. Quem já alugou casa aí sabe como que é passar por isso. Então eu vejo isso como um grande ponto positivo do fundo imobiliário. E claro, mais uma vez, o fato de não ter concorrência no Brasil. E como ponto negativo, eu deixo aqui a dependência da economia como um todo. Claro que todos os outros fundos imobiliários também sofrem com isso, com a economia. Se a economia vai mal, o mercado brasileiro todo vai mal. Mas esse público-alvo de 20 a 35 anos de idade são pessoas normalmente que não têm filhos, que estão começando a crescer na sua carreira. E se tiver algum problema, o desemprego começar a crescer, eles provavelmente podem voltar para a casa dos pais, podem dividir apartamento com outras pessoas, acabam saindo desse da alugo e vão para um outro, se for o caso, ou trazem pessoas para entrar nesse apartamento da alugo. Mas são pessoas aí que têm grande possibilidade de deixar esse tipo de aluguel e morar com outra pessoa caso a economia dê uma piorada muito grande. Então eu vejo isso como um ponto negativo. Mas eu particularmente acho o fundo imobiliário bem interessante, traz uma visão, um modelo de negócio diferente e é único nesse nicho dentro do mercado brasileiro, não tem concorrência. E vejo um grande potencial de crescimento nele e estão com preços aí bem razoáveis, pelo menos por enquanto. Pelo menos no dia da gravação de hoje. Não sei quando você está assistindo. E se você gostou desse tipo de vídeo, se interessou, se inscreve no canal, deixa seu like aqui, comenta aqui embaixo se você tem esse fundo, se você já conhecia. Isso me ajuda muito a entender que o tipo de conteúdo que eu estou criando está ajudando algumas pessoas. Se te ajudou, então, por favor, comente aqui embaixo. E também ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e está ajudando também pessoas e faz o canal crescer ainda mais. Então é isso, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Muito obrigado e até mais.